da série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hoje nós iremos ver o item 22 desse livro e novamente nós vamos dividir em dois vídeos por se tratar também do item grande. Então, os temas que nós abordaremos hoje: as investigações do sábio americano professor Dr. Robert Harry, Dale Owen e seus dois grandes livros acerca da comunicação entre os vivos e os mortos, o Visconde de Santo Amaro, as ponderações de Babinett, a teoria fluídica, o ectoplasma, o literato Alphonse Karr critica os movimentos nascentes de Babinett. Então, dando sequência aqui, que ele vem nos dizer que as hipóteses simplistas, de Faraday, de Babinett, de Chevreul, elas ficaram ali esquecidas, depois que veio as pesquisas, do sábio Robert Harry. Ele era um professor de química, que durante 30 anos ali foi célebre na Universidade da Pensilvânia, teve 150 memórias científicas e publicou em 1855 o resultado das suas longas investigações na obra que eu traduzi aqui para o português: Investigação Experimental das Manifestações Espíritas que demonstraram a existência dos espíritos e a sua comunicação com os mortais. E foi em 1853, 2 anos antes dessa obra, que o professor Harry ele fixou a sua atenção para as mesas. Ele começou a investigar ali, junto às teorias de Faraday, que tem os discos, E aí depois ele viu que não estava certo aquelas teorias que ele usava. Então ele começou ele mesmo a desenvolver materiais, para isso, desenvolver objetos de estudos, para que não tivesse nenhuma interferência no meio, que não fosse enganação, não tivesse como ter comprovações falando que tinha sido sabotado, que estava sendo enganado. E ele conseguiu ali, depois, 2 anos depois, publicar essa obra tão importante, para a história, da doutrina espírita, E aí, falando dele, também nós não podemos esquecer aqui que ele traz também, importante também, 2 publicações notáveis, de John Edmond, junto, também ao Nathaniel Talmadge e Dr. George Dexter, que eles publicaram isso lá na Suprema Corte nos Estados Unidos, em Nova York. E eles falam que se essa publicação dele tivesse chegado à França, tivesse sido interpretada corretamente, não tinha surgido essas outras teorias aí que nós vimos, de Faraday, de Babinett, de Chevreul, porque, ou pelo menos, tinham sido menos absurdas, E outra pessoa que foi de grande ilustre ali para o espiritismo foi o Dr. Robert Dale Owen, também, que ele publicou obras importantes a respeito sobre a doutrina espírita. E ele, o que eles tratam aqui como Dale Owen, não como Robert, ele teve o acesso a essas publicações, a todos esses estudos, que ele deve também ao grande amigo dele, que é o Visconde de Santo Amaro, que ele era embaixador brasileiro em Nápoles, e ele conheceu o Robert, o Dale Owen lá. E foi no dia 4 de março de 1856 que ele estava na presença da sua esposa em torno das mesas, que ele pôde testemunhar a primeira vez, desses movimentos das mesas e das suas respostas, E ele fala que também, em uma ocasião, ele pôde presenciar uma lâmpada que estava sobre a mesa, de aproximadamente 43 quilos, permanecer flutuando ali, levitando, suspensa no ar durante 7 segundos. E aí foi onde despertou para ele, então, ali também o estudo do espiritismo, E ele vem trazer, que esses estudiosos são de grandes importâncias, porque eles foram em busca realmente da teoria, das pesquisas, não quiseram fazer ali como o Babinett, porque o Babinett é que dá a entender que ele queria logo criar teorias para ele ser o que saiu na frente, E o Babinett, ele continuou sendo importante aqui no espiritismo por conta das teorias mais variadas que ele criava. E ele continuou, Então ele vem trazer aqui sobre ele as suas teorias, que ele fala que não tem nada de difícil aí de explicar.
que nada mais é, que ele continuava, que era a posição das mãos e a contração ali musculares que tinham involuntárias, que as pessoas não percebiam. E aí Gasparin faz uma crítica a ele sobre isso, né? Que ele ali com certeza, né, que era extraordinário, que eles deviam acreditar, né, que era duas leis que movimentavam, né, ali, a lei do movimento inconsciente e a lei dos movimentos nascentes, né, que ia ultrapassar os movimentos ali desenvolvidos, né? E ele vem trazer depois isso sobre os movimentos nascentes. E aí, Babinet, ele fala em um artigo, né, respondendo um diálogo entre ele mesmo, né, falando que somente a imposição das mesas é suficiente para movimentar as mesas? Sim. Tem algo de extraordinário nisso? Não. Então ele vem falando que ele mesmo faz um diálogo com ele mesmo e vai respondendo, né, que tem uma cadeia ali magnética, ele vai falar que precisa de mais conhecimento, que precisa, mas que não tem nada de mais além disso e que precisa do contato, que é impossível as mesas se mexer sem um contato mínimo, né? Então ele fala que não tem como as mesas se mexer se não tiver um contato. Então ele continua na teoria dele. Só que aí, ao contrário, né, do que ele falava, né, começaram outras pesquisas sobre os fluidos. E aí esses fluidos, né, agentes físicos, agentes fluidos, que faziam movimentar. Então, tipo assim, como é que teve ali a experimentação, né, da lâmpada, né, no caso do Dalio, ela se manter suspensa por 7 segundos, né? Então, isso não tinha toque de nada. Então, eles começaram a pesquisar o quê? Tem um agente fluídico, e esse agente fluídico recebeu o nome depois do estudo de ectoplasma ou teleplasma. E eles começaram a observar isso a olho nu e a fotografias. E aí, as fotografias, eles falavam que os médiums que estavam ali à volta, quando eles formavam esse ectoplasma, uma energia fluídica magnética que podia ser observada entre a imposição das mãos e o objeto que se movia. Então existia ali uma observação, e aí ele traz aqui grandes renomes, né, como Charles Richard, Oliver Dawlish, né, vem outros aqui também falar que observou isso e a teoria do ectoplasma, do teleplasma, que existia ali, então, isso que podia ser registrado em fotografia, né? E aí, Babinet vem continuando as teorias dele, falando que tem pequenos movimentos nascentes ou começantes, né? Que é explicar os movimentos que não foram, assim, realizados com a imposição das mãos. E aí, mais uma vez, isso não foi trazido com grande simpatia, né? Porque ele fala assim que os médiuns podiam movimentar as mesas e os médiuns que causavam esse som da mesa. Então, ele falava que, por exemplo, o médium colocava aqui, então ele, o médium que estava movimentando e o médium que estava fazendo o próprio som ali das mesas. Aí, mais uma vez, Gasparin vem fazer outra declaração, né? Porque ele vem... Claro que ele não vai concordar com o Babinet, porque como o Babinet podia explicar que as mesas se movimentavam e produziam os mesmos sons todas as vezes em lugares diferentes do mundo, em situações diferentes. Como queria explicar isso? Como isso se repetia sempre, né? Não era um filme que era gravado, eram situações que aconteciam. E por mais que você, por exemplo, uma peça de teatro, por mais que você ensaie a peça de teatro, sempre ali em cada apresentação tem uma diferença porque aconteceu alguma coisa, né, ali no contexto, né? E não é sempre igual, porque o público não é igual. E a mesma coisa, né? Uma reunião mediúnica nunca vai ser igual a outra. Não vão ser os mesmos médiuns, não vão ser as mesmas pessoas, não vão ser as mesmas comunicações. Então, como ele podia explicar isso, sendo que não eram as mesmas pessoas, né? E ele fala assim, que depois vem falar que as pessoas, os médiuns, eles são tratados como ventrículos, né? Porque eles faziam isso como um ventrículo, né? A pessoa tá ali com o boneco e ele mesmo que movimenta o boneco para o boneco fazer. Então, eles seriam isso, né? Eles que estão sendo movimentados como ventrículos, né? Então, como ele explicar essa teoria também ali, né? De os médiuns não ter ali mais autonomia e eles fazendo os mesmos movimentos repetidamente, todos iguais, né? Então,
a gente, mais uma vez, né, vem a trazer aí as teorias de Babinetes que não foram das melhores possíveis, né? Mas que foram importantes para a época, né? Eu imagino que como seria se nós fôssemos nessa época ter estudado sobre isso, né? Como seria o nosso pensamento? E quem sabe se a gente não viveu lá também, né? Como a gente já pensava sobre isso. E é muito legal a gente ver que dentre isso, né? Você imagina, a gente conhece a doutrina espírita e aí a gente sabe, né? A gente procura estudar, né? Conhece, né? Ao nosso grau de entendimento e por isso que a gente vai continuar estudando, né? Justamente por isso. Mas a gente fica pensando, né, como seria também se a gente fosse leigo no assunto, né, há tanto tempo atrás, né? E é importante a gente conhecer porque não foi assim que ela surgiu, né? Teve como tudo que é novo ali os seus altos e baixos. Mas como uma frase que eu vi falando, e é bem isso, né? A mentira, ela não vai durar permanente, né? A verdade, ela mais cedo, mais tarde, ela vai sobressair aos nossos os olhos, né? Então ela não consegue, a mentira não consegue perdurar. E mais uma vez, né? Eles tentavam aqui enganar e não perduravam, né? Então a verdade sempre, como ela é divina, ela vai surgir mais cedo, mais tarde. A gente só precisa aguardar que ela sempre aparece. Um ótimo abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão.